Olá amigos, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo suave na nave? Tudo tranquilo? Eu estou gravando esse vídeo aqui agora, nesse exato momento que eu estava lendo o artigo 201, parágrafo 10 da Constituição Federal, né? E esse artigo 201, em seu parágrafo 10, me chamou a atenção. Ela trata de uma modificação legislativa ocorrido após a emenda constitucional número 103 de 2019, que foi a reforma da Previdência, que é uma norma de eficácia limitada, porque depende de lei complementar para que ela possa ter plena eficácia, mas que, se houver essa lei complementar, vai trazer prejuízo e injustiça ao empresariado, né? Tendo em vista que o empresário já paga uma contribuição social, uma contribuição previdenciária, chamada SAT, Seguro de Acidente do Trabalho, justamente para financiar os benefícios previdenciários não programados, como é o caso dos benefícios por incapacidade advindos de acidente do trabalho, ok? E doença do trabalho ou doença ocupacional. E aí veja a redação desse parágrafo 10 do artigo 201 da Constituição Federal. Primeiro diz lá o artigo 201: a Previdência Social será organizada sobre a forma de regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da lei a... Aí vem lá o parágrafo 10, que diz: lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados. Leia-se, benefícios por incapacidade, né? Benefícios que você não tem como prever que a pessoa vai receber, a não ser que aconteça algum infortúnio na vida dessa pessoa, como o auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente, né? Antigos auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas vamos lá, diz lá o parágrafo 10: lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados. Foi isso aqui que eu expliquei, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho. Então, quando o parágrafo 10 diz que inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, engloba tanto o benefício previdenciário, pelo menos esse é o meu entendimento, quanto o benefício acidentário. E aqui leia-se acidentário por acidente stricto sensu, onde sofreu mesmo um acidente do trabalho, ou acidentário no sentido de ter uma doença do trabalho ou uma doença ocupacional. Inclusive por acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. O que quer dizer isso aqui? Concorrentemente. Se houver uma lei complementar disciplinando esse parágrafo 10, por enquanto não existe essa lei complementar, esse parágrafo 10 é uma norma de eficácia limitada, é uma norma de eficácia limitada porque depende de lei complementar. Como não existe essa lei complementar ainda, todo o financiamento, digamos assim, do benefício por incapacidade ao trabalhador, o benefício por incapacidade ao trabalhador é pago exclusivamente pelo INSS. Mas se houver lei complementar, diz aqui que esse benefício por incapacidade vai ser pago de forma concorrente
pelo regime de previdência social e pelo setor privado, o que significa dizer que o empresariado, se o funcionário for afastado e receber benefício por incapacidade, esse benefício vai ser pago também pelo setor privado e não apenas pelo INSS. Isso daqui é um completo absurdo se surgir essa lei complementar regulamentando isso. Por enquanto não existe, mas se surgir é um completo absurdo e poderá gerar discussões jurídicas. Por quê? Porque a empresa ela já paga, como eu disse, uma contribuição social, uma contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento destinada ao financiamento desses benefícios por incapacidade, que é o SAT, Seguro de Acidente do Trabalho, previsto lá no artigo 195 da Constituição Federal, não é mesmo? 195, inciso 1, letra A, diz lá o artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: inciso 1, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre, letra a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então veja bem, aqui está o fundamento para se recolher a contribuição previdenciária do SAT, Seguro de Acidente do Trabalho, incidente sobre a folha de salários, e demais rendimentos do trabalhador pagos ou creditados a qualquer título. E aqui é que batemos a tecla, que só cabe sobre verba de natureza salarial e não verba de natureza indenizatória. Somente quando a verba é destinada a retribuir o trabalho prestado pelo trabalhador é que cabe a incidência dessa contribuição previdenciária. Então, se já existe contribuição previdenciária, SAT, destinada a custear esse tipo de benefício, se houver uma lei complementar obrigando ainda com que o setor privado passe a concorrentemente a pagar o benefício de afastamento do trabalho, junto com o INSS, isso vai onerar o empresariado. Então, é uma injustiça aqui muito grande com relação a esse parágrafo 10 do artigo 201 da Constituição Federal. Esse, pelo menos, é o meu entendimento e acho que, se isso ocorrer, vai ter muito pano para manga e vai ter muita discussão judicial, sobretudo porque o empresariado já financia esse tipo de benefício não programado, a saber, benefício por incapacidade acidentária, através do seguro de acidente do trabalho, através do SAT, em que o cálculo pode variar de 1 a 3%, podendo ainda ser majorado até 6% em alguns casos. Por quê? Porque o FAP, fator acidentário de prevenção, é uma alíquota que incide de forma a diminuir ou majorar o seguro de acidente do trabalho. Quanto mais acidente do trabalho, quanto mais afastamento por acidente do trabalho, quanto mais doença ocupacional, doença do trabalho ocorrer dentro da empresa, maior será a incidência dessa alíquota do FAP, de modo a majorar. Em alguns casos pode dobrar, pode chegar daquele risco mais alto, que era de 3%, pode ser de 6%. Claro, pode haver também uma diminuição
dessa alíquota, podendo ser diminuída em até 50%, né? É engraçado que quando é para diminuir, diminui pela metade, quando é para majorar, dobra, né? Isso que é muito engraçado. E aí já vem o parágrafo 10 do artigo 201 da Constituição Federal, ainda querer colocar a possibilidade de uma lei complementar fazer com que o empresariado pague de forma concorrente pelo acidente de trabalho, né, pela doença ocupacional, pelo afastamento do funcionário, sendo que já existe uma contribuição previdenciária destinada a financiar esse benefício, né? Isso, se não existisse essa contribuição previdenciária, mas existe, de modo que isso é injusto. Ok? Essa é apenas a minha opinião. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até logo. Vazei. Fui. Tchau.